Laboratório Plínio Bacelar, exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 27 de abril de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também em nossas plataformas digitais, aí você pode conferir as imagens deste programa pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram, simultaneamente. Estamos ao vivo e daqui a pouco o programa será editado em podcast. E logo mais às 17 horas, a reprise do programa na Plena TV, também emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje, quarta-feira, dia 27 de abril de 2022, com um tempo bom previsto aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia para hoje. A previsão, aliás, é de mais calor. 33 graus de máxima, 21 de mínima. Neste momento faz 23 graus em Campos e tem aí uma condição de neblina forte, com tempo parcialmente nublado, mas a claro durante todo o dia de hoje. Temperaturas altas ainda, mesmo já no outono brasileiro. No programa de hoje, com Arnaldo Neto, que está chegando aí, vamos trazer o assessor de comunicação da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Campos, Gilbert Almeida, e ele vem para falar sobre os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal com operações especiais nos últimos feriados. Vai ser muito bacana esse bate-papo. A gente vai ter uma ideia aí, uma noção muito clara do que foi a pré, né, e também agora, não após, mas já praticamente aí com quase tudo voltando ao normal, aquele período mais agudo e restritivo da pandemia já passou, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre o movimento das estradas, os acidentes que a gente passou aqui praticamente 2019, 2020, 2 anos, né? Sem anunciá-los, né? Com números tão mais expressivos, apesar de queda ainda, né, nesses acidentes, mas desse último feriado prolongado agora, né, com 3 acidentes fatais aqui na região, com 3 acidentes graves e 3 vítimas fatais, inclusive uma criança, né? Então, lamentável. E a gente vai conversar com o Gilbert já. Gilbert, obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente traz o seu bom dia aí. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Hoje é quarta-feira, é dia do jornal Folha da Manhã, nas bancas de toda a cidade e também nas casas dos assinantes. E na Folha da Manhã de hoje, você confere comigo as principais manchetes agora. Homem morre após caminhão tombar sobre carros na BR-101. Foi mais uma tragédia também ontem, né? Ele dirigia um dos veículos atingidos na altura de Ibitioca. Ali é também muito complicado ainda, e é o trecho sem justamente a duplicação da BR, que é o trecho que vai ser feito aí, o contorno, aquela história toda. Aliás, a gente vai falar isso daqui a pouco também com o Gilbert. E
para a gente entender um pouco mais, aonde não tem a BR duplicada, os acidentes fatais crescem assim assustadoramente. Há um choque frontal, né? Então a probabilidade de ser fatal é muito maior do que os acidentes que ocorrem na BR duplicada, que são, né, acidentes corridos, né? Então quase não há um choque frontal. Acidentes com motos também matam em Campos e São Francisco, é destaque aqui na Folha. Colisão em Casimiro de Abreu, com 1 morto e 14 feridos. Ainda no jornal Folha da Manhã, caos na Câmara de Campos. Sessão ontem calma, após puxão de orelhas da OAB e parecer do MP. A cobertura e todos os detalhes aí dessa sessão nas páginas 2 e 4, também no ponto final do jornal Folha da Manhã, e daqui a pouco com o Arnaldo Neto, né, nos bastidores aí da Câmara também, para saber. Aliás, pode criar um programa assim, né, Arnaldo? Um podcast nos bastidores com o Arnaldo Neto. Pode ser tanto dos bastidores da política, futebol, do carnaval, você que sabe. Usinas, eu arrumando mais trabalho para você, mas sem aumentar o provento. Usinas com expectativa bilionária nesta safra. Setor sucroalcooleiro comemora. Vítima de assalto, taxista pula de veículo para se livrar de bandidos. Com o Exu, Grande Rio é campeã pela primeira vez. Artista plástico campista Paiva Brasil morre aos 91 anos. Homicídios e 2 baleados durante o fim de semana também está registrado aqui no jornal Folha da Manhã. Empresário Carlinhos Martins morre no Rio. Ele lutava contra um câncer. Com o 92 parado, emergência em casa ganha novo número. Página 6 do jornal é destaque ainda: Mulher, Família e Direitos, ministra aguardada para a agenda em Campos na quinta-feira, a Cristiane Rodrigues Brito, que deve visitar Campos na próxima quinta-feira. Bom, essas são as manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, que você confere aí numa banca próxima a você. Para quem é assinante, já deve ter recebido em casa. O programa de hoje tem o prazer de receber o Joubert Almeida, que é assessor de comunicação da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Campos, e a gente vai fazer um balanço aí desses 2 feriadões prolongados, das ações, né, que têm sido feitas aí com relação ao combate ao tráfico e também armas, né? E todo esse saldo aí positivo que a polícia tem com a nossa região e a Polícia Rodoviária Federal também. Joubert, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia aos ouvintes da Folha FM. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Seja bem-vindo, nós é que agradecemos. Trazer o bom dia do Arnaldo Neto, depois aí da festa de Nossa Senhora da Penha, com o retorno, né, de praticamente ao normal, né, praticamente não, retorno normal, né? A festa também voltou, claro e evidente, e milhares de fiéis, né, puderam participar da festa tranquilamente, com, claro, também parte da organização aí pelo Arnaldo Neto. Ô Neto, bom dia, seja bem-vindo aí com a fé e esperança renovadas e naturalmente também com a gratidão, né, a Nossa Senhora da Penha. Bom dia. Com certeza, Nogueira, bom dia. A voz voltando ainda, né, porque a gente faz parte lá, ajuda um pouquinho nas atividades recreativas, e aí, durante as competições, a Luiz apareceu lá e viu uma das competições, estão rodando nas redes sociais, né, as competições são bem interessantes, além, é claro, do ponto principal, que é a questão das atividades religiosas, e pelo menos nesses pontos as tradicionais competições e também nas atividades religiosas foram um sucesso, muita gente na festa de Nossa Senhora da Penha, apesar de vários eventos bem maiores, em estruturas de shows, por exemplo, aqui na região, como a festa São Fidélis, Carnaval em Quissamã, enfim, mas mesmo assim a tradição foi mantida em Atafola. Bom dia ao Jogo, e vamos direto ao nosso bate-papo, Nogueira, que você até já rolou a bola aí para o primeiro tema que a gente quer ouvir em relação ao desempenho da Polícia Rodoviária Federal.
foram 2 feriados prolongados de sequência, né? 2 feriados bem extensos, um tradicional de Semana Santa, de sexta a domingo, outro um pouquinho maior, que já pegou aí, no caso do estado, de quarta até o domingo. E queria saber, João, qual o balanço da Polícia Rodoviária Federal desses 2 últimos feriados, tanto em efetivo nas ruas, número de acidentes graves aqui na nossa região, e em relação a um ano de retomada das atividades normais. A Nogueira citou, por exemplo, a Festa da Penha, mas não só a Festa da Penha, eu lembrei que também outras festas na nossa região, Carnaval no Rio, tudo isso mudou também o planejamento da Polícia Rodoviária Federal nas estradas nesse período? Sim, Arnaldo, com certeza, né? Isso obviamente que impacta e influencia, né? A polícia, a gente trabalha com estatística, né? Planejamento em cima de estatística, de acidentalidade, de ocorrências criminais ao longo das rodovias, né, que circundam o norte fluminense. Então, a gente, historicamente, a gente percebe um aumento no fluxo de veículos, né, nessas datas festivas, né, nesses feriados prolongados, da ordem de 30% a 40%. Né? Tiradentes fugiu um pouco dessa média, né, talvez em virtude por conta disso que você colocou, de diversas festas ocorrendo nas imediações, né, nas proximidades, né, festas em São Fidélis, Itaperuna, Farol, o próprio Carnaval no Rio, e a gente percebeu um aumento de fluxo de veículos nesse feriado, em comparação com o ano passado, por exemplo, 3 vezes maior. Né? Então, obviamente que isso impacta na questão da violência no trânsito, na questão dos acidentes, né, na questão da criminalidade, e a gente tenta se preparar da melhor forma possível para mitigar, né, esses tipos de ocorrências, né? Infelizmente, aí, como o Cláudio já bem colocou, né, nós tivemos 3 ocorrências de consequências graves, né, com vítimas mortas, né? Isso foi um aumento bem considerável em relação ao ano passado, ano 2020, mas quando a gente remonta lá 2019, em tese, essa estatística ela fica como que estável, né? Mas obviamente que para a gente 3 não é um número aceitável, né? A PRF ela raciocina sempre trabalhar com 0, né? A nossa meta, o nosso objetivo sempre é o 0. Mas isso está muito voltado também ao quê? Ao desrespeito às normas de trânsito. Então, a gente percebe muitos motoristas ainda que estão desrespeitando, né, as normas de circulação e de trânsito no âmbito das rodovias. Só para você ter uma ideia, a autuação que a IPF mais efetuou nesses 2 feriados foi justamente a falta do uso de cinto de segurança, né? Se nós rememorarmos aqui que o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor em 1998, e desde dessa data ele obriga a utilização do cinto de segurança pelo condutor e pelos passageiros, e nós em 2022 ainda efetuarmos, né, uma autuação com estatística altíssima em relação a essa transgressão, obviamente é uma coisa inconcebível, né? Então a gente percebe muito isso ainda. A questão também das ultrapassagens em locais indevidos, né? Nós temos trechos aqui nas nossas rodovias que ainda são trechos de pista simples, e obviamente que isso potencializa o risco da ocorrência de um acidente, uma colisão frontal, uma saída de pista, uma derrapagem, um capotamento, né? Então, nesses trechos, em especial, os motoristas têm que estar mais atentos com as questões de excesso de velocidade, de manobras e ultrapassagens indevidas, né? A gente tem percebido também uma estatística altíssima relacionada a motocicletas, né? 80% dos acidentes graves com consequência à morte tem envolvido uma motocicleta, né? Então, a gente, paralelo a isso, nós realizamos ações pontuais, objetivando esse tipo de veículo, esse tipo de condutor, né, em ambas as operações. Né? Então, a PRF ela vai tentando dessa forma, além do combate à criminalidade também. Né? Nós do início do ano até agora, nós tivemos pelo menos umas 5 ocorrências de roubo-carga, né, aqui na BR-101, e a gente vem intensificando, né, o combate a esse tipo de ilícito, e tanto na Operação Semana Santa quanto na Operação Tiradentes, né, nós não tivemos nenhuma ocorrência, né, em virtude de a gente estar reforçando realmente a nossa presença, o nosso combate
ostensiva em relação a esse tipo de ilícito, e também de recuperação de veículos roubados, né? Aqui, pelo fato de ser uma localidade, o Norte Fluminense, muito próximo da fronteira com Minas Gerais e com o Espírito Santo, então nós temos muitas ocorrências de veículos, né, em trânsito pela rodovia com destino a esses dois estados, ou vindo desses dois estados, né, veículos adulterados, veículos produto de roubo e furto. Então a gente acaba que a gente também dá uma atenção muito especial ao combate a esse tipo de crime aqui no Norte Fluminense. Deixa eu trazer aqui, Jober, alguns números para a gente fazer meio que um balanço aqui em comparação ao período da pandemia, né, 2020, 2021, e também, se possível, até a pré-pandemia, 2019. Vamos lá, os dados estatísticos aqui que você nos passou tem fiscalizações, 1.884 pessoas, fiscalizações de veículos, 1.514, só no feriado de Tiradentes, tá? Em acidentes, total 3 graves, com 3 pessoas mortas, nós já falamos sobre isso. Autos de infração foram 541 unidades, veículos recolhidos 44. Aí tem aqui, que naturalmente você pode detalhar, fica à vontade aí, até para a gente também saber que tipo de ocorrências policiais como crimes. Foram 7. Ocorrências policiais com pessoas detidas, 6. Você pode detalhar, por exemplo, esses 2 últimos números e fazer um comparativo desses outros números. Por exemplo, 1.514 veículos representam o que em relação ao período pandêmico e o pré-pandemia? Perfeito. Só para você ter uma ideia, Cláudio, no feriado de Tiradentes, né, obviamente que a gente aumenta, a gente reforça o nosso efetivo operacional, né, mais ou menos de 30% a 40%, né, de policiais a mais, né, nas rodovias, efetuando fiscalizações de trânsito e combate à criminalidade. A gente percebeu um aumento no fluxo de veículos na rodovia no feriado de Tiradentes, 3 vezes maior do que o fluxo do ano de 2020, né, por exemplo, né? Então, isso, obviamente, que potencializa, né, todas essas questões que envolvem as autuações, que envolvem a criminalidade, que envolvem os acidentes, né? Para você ter uma ideia, essa mesma operação no ano passado, o quantitativo de veículos que nós efetuamos aqui durante a operação de fiscalização não chegou a 700 veículos, né? Então é um número considerável. Isso representa, obviamente, né, um retorno das pessoas ao status quo, né, pré-pandemia, né? Haja vista também a flexibilização das medidas de restrição. Ocorrências policiais. A gente atua, obviamente, que com viés do trânsito, mas também no combate à criminalidade, né? E acaba também a gente atuando em todas essas frentes que eu falei, de recuperação de veículos roubados, de ilícitos relacionados ao tráfico de drogas, né? A apreensão de armamento, a apreensão de substâncias ilícitas, a apreensão de condutores, né, embriagados. Por incrível que pareça, a gente percebeu um aumento, né, no número de pessoas que estão se utilizando de bebidas alcoólicas e assumindo a direção de veículos automotores, né? Esse aumento, inclusive, foi um aumento que impactou não só aqui as nossas estatísticas locais, mas que impactou a estatística nacional, né? De um modo geral, a PRF no Brasil todo percebeu nesses últimos feriados que tem aumentado o número de ocorrências criminais voltadas ao consumo de bebida alcoólica e à direção de veículos automotores, né? Então, só para você ter uma ideia, a tolerância é 0, né? O motorista ele não pode utilizar bebida alcoólica e assumir a direção de um veículo, a tolerância é 0. Entretanto, caso ele seja abordado e seja feito o teste do etilômetro, né, que é o popular bafômetro, e no teste, né, se constatou que há até 0,34 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões de substância alcoólica, ele vai incorrer no que a gente chama de infração administrativa, que é o que vai ser lavrada a autuação, ele vai ser autuado,
e vai ser liberado. Obviamente que ele vai ter que apresentar um condutor não alcoolizado para assumir a direção daquele veículo. Entretanto, se esse índice for superior a 0,34, além de ser autuado, ele vai incorrer ainda na infração criminal, né, de consumir bebida alcoólica e assumir a direção de veículo automotor. Aí, a partir daí, a PRF vai encaminhá-lo para a polícia administrativa para que seja aberto um inquérito e seja apurada o ilícito criminal. Então, dentro dessas ocorrências policiais, nós temos desde recuperação de veículos, né, salvo engano, no feriado de Tiradentes foram 3 ou 4 veículos recuperados de quinta até domingo, além dessas ocorrências de pessoas flagradas, né, incorrendo no ilícito de consumo de bebida alcoólica, e também de pessoas portando substâncias ilícitas. Por exemplo, numa operação que nós efetuamos, focada especificamente nos veículos de carga, né, nós encontramos um determinado condutor que tinha uma quantidade de metanfetaminas e que apresentava o estado psicomotor dele alterado. Então, isso aí também incorre num ilícito penal. Então, tudo isso vai somatizando essas estatísticas de ocorrências policiais no âmbito das operações. Agora, o Nogueira chegou a citar até no início do programa em relação a um problema que temos, que se arrasta em relação, inclusive, à licitação da BR-101, que vai passar aí por um estudo de licitação, que é a incidência de acidentes mais graves nos trechos não duplicados. Essa é uma realidade que vocês constatam também em números na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, não só na de Campos, mas na extensão, sobretudo, da BR-101. E você acha que deveria se aumentar um pouco a fiscalização justamente nesses trechos? Falo preocupação, por exemplo, mas nem essa é a área de atuação, Gilberto, mas ouvindo que a gente passa muito nessa rodovia, né? Aquele trecho ali de Macaé a Casimiro de Abreu é extremamente preocupante, né? E sempre tem acidentes graves naquele trecho. Será que não deveríamos ter uma mobilização até mesmo mais forte por parte de autoridades, independentemente de cor partidária, né, e de cargo que exerce, para tentar resolver esse problema e diminuir? Já diminuiu bastante, né? Perdemos, graças a Deus, aquele título de rodovia da morte, que era uma constante. Mas não falta uma estrutura melhor ali? Como que a PRF pode atuar para tentar reduzir esse número de acidentes nesses trechos não duplicados? Uhum. A gente, como eu disse no início, né, Arnaldo, nós trabalhamos com estatísticas, né? Nós temos tudo isso sistematizado, nós temos uma base de dados aqui muito, muito grande, muito boa, e a gente tenta trabalhar em cima da estatística, dessa base de dados, para minimizar esses tipos de ocorrências, né? Então, por exemplo, a gente faz a estatística de acidentalidade, onde a gente verifica aqueles pontos, né, onde tem a maior incidência de acidentes. Para a partir daí a gente está direcionando as nossas equipes, né, e isso não só nos períodos de operações, mas cotidianamente, né? A gente tem equipes distribuídas ao longo do trecho para minimizar, né, e para mitigar esse tipo de situação. Obviamente, né, que você colocou, as questões da rodovia, elas influenciam, né? Uma pista simples, como eu disse, ela potencializa mais a ocorrência de acidentes e, normalmente, a gravidade do acidente, né? Haja vista justamente esse risco de uma maior colisão, né? Maximizar o poder de colisão frontal entre dois veículos. A gente também reconhece que talvez, né, por fato de serem rodovias muito antigas, o trânsito haver evoluído, né, os veículos terem evoluído, né, tecnologicamente, é um traçado que, né, teria que ser talvez repensado, né, melhorado justamente no sentido de mitigar isso. Mas o principal problema, Arnaldo, por incrível que pareça, né, na minha opinião e pelo que a gente observa no dia a dia, né, das ocorrências, é justamente a imprudência, né, dos motoristas. A gente tem um estudo aqui dentro da PRF, onde a gente constata, né, através das nossas avaliações, que mais de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana, né? Então, é uma desatenção, é uma imprudência, é um desrespeito a uma norma, a um limite de velocidade da via, é uma manobra indevida, né? E a gente tem um outro problema também, crônico, aqui
na questão da BR-101 e da 356, que é o fato de serem rodovias que elas perpassam os centros urbanos de diversas cidades. E, por incrível que pareça, esses são os locais de maior ocorrência dos acidentes no nosso trecho, que é justamente onde há os cruzamentos de ruas, onde, às vezes, o motorista ele faz aquela manobra para cruzar a rodovia no local inapropriado, de uma forma displicente, né, onde ele comete uma imprudência e é onde acontece o acidente. A gente, obviamente, que reforça, né, e busca cada vez mais ter uma presença ostensiva nesses pontos, né, mas a gente não consegue estar ali onipresente o tempo todo, né, então, assim, além disso, quando a gente começa, às vezes, reforçar, né, com ações de determinado ponto, por incrível que pareça, começam a ocorrer acidentes, outras situações em outros pontos, né? Mas, obviamente, que a gente vai tentando, mesmo com as nossas limitações de efetivo e tudo, a gente vai tentando, da melhor forma possível, equalizar isso aí para tentar mitigar e diminuir o máximo possível a ocorrência de acidentes, né? Mas é um trabalho que é árduo, é um trabalho que não é fácil, né? Não é um trabalho só da PRF, como eu disse, a gente tem que, todos têm que estar voltados para isso, o poder público, a iniciativa privada, e cada motorista ter a sua consciência que ele é parte importante para que a segurança no trânsito ela ocorra. Só para você ter ideia, pela nossa estatística, morrem no Brasil anualmente 35 mil pessoas de acidente de trânsito. Se a gente pegar todos os conflitos bélicos do pós-guerra até hoje, nenhum conflito bélico tem uma taxa de letalidade de 35 mil pessoas por ano no mundo, entendeu? Então, realmente, são números assustadores e que, às vezes, a gente não chama a nossa atenção porque, às vezes, é uma coisa tão, assim, cotidiana, passa desapercebido, que a gente, às vezes, não dá tanta importância para aquilo. Mas, realmente, é uma estatística assustadora, é responsabilidade de todos nós, né, buscarmos a redução disso e a preservação das vidas para que as pessoas parem, deixem de morrer no trânsito no Brasil. Agora, nesse caso específico, que até a nossa manchete de hoje, né, em relação a esse acidente ali envolvendo o caminhão, é um caso até atípico, né? Um caminhão que tomba na curva, cai sobre os veículos e, infelizmente, um dos condutores dos veículos de passeio vem a óbito. Dá para contar as circunstâncias desse acidente? Seria excesso de carga? Por que esse caminhão tomba ali naquela curva? Eu vou emitir uma opinião pessoal, né, com base assim, na minha experiência em atender esse tipo de ocorrência, né? Não tive ainda acesso à perícia dos colegas, à avaliação dos colegas lá, porque o pessoal ainda está finalizando, tá? Mas eu atendi um acidente com características similares, né, na BR-356, uma situação de curva, um veículo basicamente nas mesmas proporções, nas mesmas condições, veio a tombar. Por sorte, não atingiu nenhum outro veículo lá e o motorista também não teve nenhuma lesão mais grave, né? Na circunstância, qual foi a motivação? É justamente o mau acondicionamento da carga na carroceria do veículo. Quando ele entra numa situação de curva, onde tem várias forças ali atuando, né, no veículo, e a carga ela está mal acondicionada e ela tende a pesar para um lado a mais, obviamente que isso pode levar o veículo a um tombamento. Não estou dizendo que essa foi a causa desse acidente específico, como eu disse, não fui eu que atendi, né? Os colegas ainda estão fechando a perícia. Mas pode ter sido pode ter sido uma motivação até pelo que ocorreu ali. Não é um local comum de ocorrer esse tipo de acidente especificamente, né? Foi uma coisa, como você disse, atípica, né? E, obviamente, que a gente vai estar efetuando uma avaliação ali para saber o que pode ser feito, mesmo se foi realmente essa condição muito atípica ou se foi alguma outra motivante ali. Caso seja uma motivante externa, obviamente que a gente vai estar em contato com a autopista, com os departamentos responsáveis por engenharia para estar buscando uma solução ali para o local, né? Mas normalmente leva
leva a crer que possa ser a questão da carga mal acondicionada que levou ao tombamento do veículo, né? Jober, deixa eu te fazer uma pergunta com relação... É que você, assim, mudou o tom da expressão, né? E a posição também do corpo, e aí chamou a atenção. O aumento de uso de bebidas, e que é natural, né, que se reaja dessa forma. Então, mas você que está aí no dia a dia da função e sabe muito bem como é que é, mais do que a gente. Mas o aumento de consumo de álcool durante a pandemia já foi constatado por vários órgãos aí de pesquisa, inclusive tem um órgão que é o Instituto Brasileiro do Fígado, constatou um aumento aí considerável, né, de bebida alcoólica durante o período pandêmico. Aumentou muito essa coisa de ansiedade, aquela coisa de ficar preso, né? Nós nunca ficamos presos, ficar preso é terrível, né? Então, e por uma prisão complicada, porque quando você é preso por uma punição, uma coisa, tudo bem, você já está sabendo que vai ser preso, uma hora vai dar ruim, mas assim, uma prisão que se você sair você morre, o negócio é meio tenso. Você vai botar a vida em risco, não dá. Enfim, mas acaba que alguns voltaram a beber, conversando com um especialista aqui em Campos, né, nesse tratamento psicológico, ele falou, muitas pessoas voltaram a beber até por acesso ao álcool fácil em casa, aquela coisa toda. Enfim, o que te chamou a atenção? Você acredita, e pode ser até uma opinião pessoal sua, não sei, mas se tem algum dado profissional, o que você acha que fez esse aumento de consumo aí de álcool aparecer no trânsito também, o que é letal, né? Que é complicado. O consumo de bebida alcoólica, né? Se a gente for analisar o período da pandemia, né? Isso aí não é dado da PRF, mas é pelos dados que a gente vê dos órgãos mais especializados no assunto. Mesmo no período de pandemia, de uma recessão econômica, a indústria cervejeira ela prosperou, né? Muito em virtude disso que você acaba de colocar, das questões voltadas à ansiedade, né? A pessoa ter que se adequar às medidas de restrição, né? A dificuldade de acesso a locais públicos de reunião. Então acabou que a casa dela virou o ambiente para ele realizar essa desopilação, né? Digamos assim. E isso impacta, obviamente, no trânsito, né? As pessoas elas têm aquela falsa crença, né? Aquela crença falaciosa de que, poxa, eu consigo beber uma, duas latinhas de cerveja e consigo dirigir, eu não perco meus sentidos, né? Eu consigo ainda ter uma noção do que eu estou fazendo. Isso é uma falácia, né? Porque a partir do momento que você já consome, por exemplo, uma pessoa de 1,80 m, ela consome uma lata de cerveja, você já reduz o seu reflexo na percepção de um evento que ocorra na sua frente da ordem aí de, acho que 20 milésimos de segundo, né? Você vai falar assim, 20 milésimos de segundo não é nada. Só para você ter uma ideia, 1 segundo, né, no carro a 60 por hora, você percorre quase que 12 metros, né? 1 segundo. Então, assim, qualquer diferença, ela é relevante no caso de você tomar uma ação diante de uma situação de risco, né? Então, essa pormenorização, ela muitas vezes ela acaba, e esse excesso de autoconfiança faz com que o indivíduo ele consuma a bebida alcoólica e venha assumir a direção de um veículo. Nós temos aqui um fator aqui que é muito preocupante, que é a proximidade com a região de praia, né? E, obviamente, que isso acaba sendo um incentivador para as pessoas consumirem, né, bebidas alcoólicas e depois assumir a direção do veículo e vir para a rodovia para voltar para casa ou para se deslocar, né? Então, a gente percebeu um aumento muito significativo, como eu disse, foi um aumento percebido não só aqui na nossa realidade local, mas no Brasil como um todo, né? A estatística nacional é que só nesse feriado aumentou um percentual aproximado aí de 20% a 30% de pessoas abordadas, né, e que haviam consumido algum tipo de bebida alcoólica. Isso, obviamente, que preocupa por conta
do reflexo que tem no número de acidentes e na potencialidade desse acidente, ser um acidente grave com consequência de vítimas mortas, quer seja do condutor alcoolizado, quer seja do condutor terceiro, né? Então, obviamente que a gente fica em estado de alerta e, obviamente, que a gente tem que atuar mais contundentemente para reprimir esse tipo de atitude, né? Álcool em direção não tem como combinar, né? Não dá certo, não termina bem, nunca. De forma alguma. E hoje em dia nós temos tantas facilidades, aí tem Uber, tem 99, tem diversos aplicativos, aí não querendo fazer propaganda de A ou B, mas temos diversos aplicativos aí de transporte que a pessoa pode lançar a mão, vai lá, vai sair, vai beber, vai utilizar bebida alcoólica, lance mão desses aplicativos, até para você ter mais segurança no seu deslocamento e não colocar em risco outras pessoas também. O próprio táxi, o tradicional táxi também, está aí na concorrência aí. Sim. Tá bom. Ô, João, eu vou te pedir licença rapidamente, nós precisamos fazer um intervalo. Pois e não. Peço a gentileza de continuar aí conosco para a gente seguir nessa conversa. Tem outras ações também, né, que a Polícia Rodoviária tem feito, e inclusive tem obtido muito sucesso com relação à apreensão de entorpecentes, né, de drogas e armas também, para a gente fazer um balanço sobre isso, por gentileza. Voltamos já então com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição na região, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. O mercado de